Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Palavras de Vida. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo também. Fiquem todos à vontade, porque hoje Deus tem uma palavra para falar ao seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amigos e irmãos, podemos confiar nesta palavra sempre, sem medo, porque cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para aquele que nele se refugia. E é com essa palavra que venho falar sobre um salmo que nunca esteve tão atual para nós como nos dias de hoje, o Salmo 91. Confesso que por muitos anos tive um hábito diário de iniciar o meu dia com este salmo em forma de oração, mas somente agora, no meio de uma pandemia que assola todo mundo, foi que senti os meus olhos se abrirem para entender que Ele é muito mais poderoso do que imaginamos. Assim como toda a palavra de Deus, para sentirmos seus efeitos, precisamos exercitá-la. Talvez você se pergunte como posso ver os efeitos do Salmo 91 sobre a minha vida. Eu te respondo que, primeiro, esse salmo não é uma oração. Muitos, assim como eu, já utilizaram dessa forma ou ainda utilizam, mas vejo que até o diabo utilizou um de seus versículos para tentar a Jesus no deserto. Ele disse a Cristo que se ele se jogasse do alto do monte, nada lhe aconteceria de ruim, porque estava escrito no Salmo 91 que Deus daria ordem aos seus anjos a seu respeito, para que o sustentassem nas suas mãos. Mas, sabiamente, Jesus respondeu que também estava escrito que não devemos pôr à prova o Senhor nosso Deus. Mas o que será que aconteceria com Jesus caso ele se jogasse? Provavelmente sofreria os danos da queda, estaria desobedecendo a palavra de Deus. Amigos, acredito que o diabo planejava que isso acontecesse, pois achando ele que Jesus poderia perder a fé e a confiança em Deus por não ter mandado os seus anjos para sustentá-lo na queda, atrapalharia o plano da salvação através do cumprimento da sua missão no Calvário. Através desta mensagem, observamos que Jesus usou a sabedoria, continuou confiando e fez a sua parte. Talvez você se pergunte o que isso tudo tem a ver com o Salmo 91 e eu lhe respondo. Observem que estamos vivendo um momento terrível de pandemia, uma doença causada pelo invisível, mas que tem gerado mortandade em todos os lugares do mundo. Muitos subestimam o vírus, desobedecem as regras que a Organização Mundial da Saúde definiu, como, por exemplo, o uso de máscaras, o distanciamento social, protocolos estes que, para que não houvessem aglomerações e altos níveis de contágio. Até as igrejas tiveram que fechar suas portas. Entendo com Cristo que devemos sim fazer nossa parte e o demais entregamos a Deus para que cuide de nós e nos livre do mal. Jesus foi sábio, seguiu a orientação da palavra, não provou a Deus e em seguida expulsou o diabo e foi servido pelos anjos. Eu quero te dizer, amado, que a palavra de Deus nos garante o livramento, a proteção e a segurança, mas que devemos fazer a nossa parte, porque não podemos esquecer que estamos sujeitos às leis terrenas. Devemos ser sábios na palavra e cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para que se mantenha saudável. Fazendo assim, eu creio também que Deus enviará os seus anjos para nos servir.
depois eu achava que pelo simples fato de estar usando o Salmo 91 como oração, estava protegido de todo mal. Eu quero te dizer que por conta da minha fé, eu sempre orava confiando, crendo. Por isso, sim, Deus me livrava. Porém, não era só isso. Além de tudo isso, eu tenho certeza que a cada vez que eu recitava os versículos do Salmo, eu via surtir o efeito, porque não lançava simplesmente palavras ao ar. Eu sempre me apeguei a Deus com amor, sempre fiz nele a minha morada e sempre confiei. No versículo 14, Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece meu nome. Para você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, você precisa fazer dele a sua morada. Morar é o mesmo que habitar. O esconderijo de Deus não é como uma pousada, em que as pessoas chegam, passam uma pernoite, alguns dias talvez, e depois vão embora. A presença de Deus é a nossa morada. É onde o inimigo não nos enxerga e nem nos alcança. É nela que ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos esconde debaixo das suas asas e com suas penas nos cobre, nos dando segurança e descanso. Ele nos diz que a sua verdade é proteção e escudo. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda acrescentou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é quem nos conduz ao esconderijo do nosso Altíssimo Deus, para que nós habitemos em segurança. Agora você entende quem é que nos conduz ao esconderijo do Altíssimo? Ele mesmo, Cristo. Através dessa habitação no lugar de segurança espiritual, não teremos o porquê de ter medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Ainda que todos esses males venham em nossa direção como um exército, cairão sempre à nossa direita e à nossa esquerda, mas jamais nos atingirão. Quando fazemos habitação na presença de Deus, o mal não nos sucede, nem praga alguma chega à nossa casa. Em seguida, a palavra de Deus nos garante que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos e nos sustentem com as suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Talvez você se pergunte assim como eu: mas como tropeçar em alguma pedra? Talvez você já tenha em algum momento da sua vida dito: meu Deus, que livramento que eu recebi. Pois é, são esses livramentos do nosso dia a dia, livramentos de acidentes. Amigos, irmãos, digo que vocês talvez tenham passado despercebidos e não tenham tido a curiosidade de saber o que seriam a peste perniciosa, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola meio-dia, o terror noturno, a flecha que voa de dia, o laço do passarinheiro. Isso aconteceu comigo durante todos esses anos. Mas agora prestem atenção. Eu vou te explicar o significado desses termos. A peste perniciosa são doenças perigosas com potencial de se tornarem verdadeiras pragas e epidemias. A palavra peste quer dizer praga, doença. Perniciosa é o mesmo que ruína, destruição, calamidade. Peste que se propaga
na escuridão é o mesmo que a peste que se dissemina fora dos nossos olhos, em oculto. Não conseguimos ver o causador, mas se propaga silenciosamente, contamina suas vítimas de um a um. São elas que causam a mortandade que assola meio-dia. Mas o que seria a mortandade que assola meio-dia? É a que se manifesta de forma visível e incontrolável. A palavra assolar é o mesmo que devastar, arruinar, destruir. No sentido figurado, é o mesmo que pôr em grande aflição. Vocês podem observar que o momento de pandemia é um momento de peste perniciosa. É um momento de peste que se propaga na escuridão, de mortandade que assola meio-dia. A peste perniciosa é o coronavírus. Se propaga na escuridão, nós não enxergamos, mas rapidamente tomou conta de todo mundo e tem causado grande quantidade de mortandade diante de nossos olhos por todos os países. Para que nós venhamos estar protegidos deste mal, devemos estar atentos nos laços do passarinheiro. Os laços dos passarinheiros é uma armadilha que o homem usa para capturar pássaros silvestres, mas a Bíblia, o passarinheiro arma seus laços para capturar os homens e fazer deles o que quiserem. E nós bem sabemos quem é o passarinheiro. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor como um leão rugindo, tentando nos estragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. O terror noturno, segundo a psiquiatria, é o distúrbio do sono caracterizado por episódios de pânico no decorrer da noite. A flecha que voa de dia são as setas que o inimigo lança em nossa direção para tentar nos atingir com vários tipos de males. Mas quando nós fazemos habitação na presença do Senhor, estamos protegidos, guardados, livres de tudo isso. Será que você tem feito habitação na presença do Senhor? Ou tem tentado entrar como se fosse uma pousada, passando a noite, passando um dia, depois sai, depois retorna, dorme fora? Pense nisso. A palavra de Deus nos garante a vitória, mas a vitória é para aqueles que vivem a palavra, para aqueles que seguem as orientações dadas pelo Senhor nosso Deus. Ele é fiel para cumprir tudo o que promete, e nós devemos ser obedientes e fiéis à sua palavra. No versículo 7 diz: caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. No 8, somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo do ímpio. No 9, você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Mais à frente, para finalizar, o Senhor nos diz: ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
Deus te proteja, amado. Que Deus guarde a você e a sua família. Que as mãos do Senhor estejam sobre ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre o seu. E que você e sua casa estejam habitando na presença do Senhor, guardados na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do nosso Deus, coberto pelas suas penas. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de cada um de vocês. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livra e os guarda do mal. Essa é a nossa mensagem de hoje, baseada no Salmo 91. Que o Espírito Santo de Deus tenha falado em cada coração e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.